nós gostaríamos nesta hora de fazer uma oração e já iniciarmos aqui propriamente o nosso assunto, né, que nós reservamos para falar aqui nessa noite, tá bom? Vamos fazer uma oração então? Vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos nas horas deste sábado, com tanta tranquilidade, já tendo recebido este dia sagrado e com certeza as bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre nós, e agora podermos aqui dedicar alguns minutos para podermos aprimorar um pouco mais as nossas habilidades no exercício das nossas atividades. Que o Senhor possa abençoar essa reunião, a todos nós que estaremos aqui participando, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tá bom, eu estou vendo aqui que nós estamos aí com cerca de 30 participantes, né? Hoje à noite aqui, eu posso ver várias pessoas aqui, a Carmen, a Ana, a Sabrina, a Érica, a Lilian, né? A Thalita, a Eliodete, a Michele, a Dayana, o Anderson, a Ronilda, a Maria Lidarci, né? Também a Andréa Júlia, a Fabio, Jair, a Dayana, Laudiceia, Felícia, é bastante gente, né? E tá chegando mais pessoas aí, a Solange, Maria Isabel, ok, bom realmente estarmos juntos aqui. Olha, queridos, o assunto que a gente se propôs nesta noite a conversar aqui um pouquinho, e eu imagino que nós não vamos gastar muito tempo, nós queríamos falar um pouquinho sobre atas. Claro que aquelas que já estão há mais tempo na função possuem uma facilidade maior, né, do que algumas pessoas que estão começando agora. Mas, ainda assim, estão todos aqui juntos, podem também, em algum momento, ajudar, trazendo uma contribuição, falando aí alguma coisa, não é mesmo? Dando a sua colaboração, tá? Eu vou projetar aqui na tela, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, né? Fica mais fácil, eu vou colocar aqui, espero que vocês consigam ver aí, eu já compartilhei aqui. Chegou para vocês aí a imagem? Tá tudo ok? Sim? Obrigado. Então, esse é o assunto que nós hoje queremos ver. Eu quero apresentar isso de uma forma assim prática, que vocês possam entender bem. Felizmente, eu estou aqui na associação agora e a internet aqui está com alguma instabilidade. Espero que não comprometa. Ela geralmente aqui não tem estabilidade, mas hoje, não só hoje, essa semana aqui a gente teve algumas dificuldades, não conseguiram normalizar aí, mas vamos esperar que dê tudo certo, tá bom? Então, hoje o nosso assunto é esse daí, nós vamos falar sobre atas, tá bom? Um pouquinho de teoria e prática dentro desse assunto. Bom, apenas para introduzir aqui, eu peguei essa citação de um livro específico que ele diz que essa palavra ata, ela vem do latim, acta, e significa coisas ou fatos. O que é uma ata? Ela é, na verdade, um registro, um documento, uma certificação, um testemunho. Ela vai trazer ali uma narrativa, né, sobre os acontecimentos, os assuntos que foram debatidos durante uma reunião ou algum outro tipo de assembleia. E isso vai ficar, obviamente, registrado num documento redigido ou escrito, tá bom? Isso seria, então, uma ata, né, no sentido assim mais técnico, numa definição que nós encontramos aí, tá? Agora, veja bem, qual é a importância das atas, especialmente agora falando aqui na nossa realidade, né, como uma igreja adventista? Dentre as importâncias, né, que esse livro, que nós assim chamamos de atas, possui, ele tem, primeiro, né, como vocês veem aqui, um fator de um registro histórico, né? Você tem ali dados históricos importantes, dados financeiros, tá certo? Que ficam ali devidamente documentados e registrados. Esse livro também, ele nos confere uma situação de respaldo jurídico. Não foram poucas as vezes, e deve se intensificar ainda mais, a partir que o tempo vai se tornando cada vez mais complexo, as pessoas
menos tolerante, que a gente tenha que buscar algum amparo ou ser requisitado numa demanda judicial, a ata ela é muitas vezes utilizada ali como um fator para uma definição, né, de questões jurídicas. E ela também serve para uma auditoria, por exemplo, da Associação Catarinense. Então, a gente quer, de repente, uma situação que não ficou muito clara e a gente quer ali ver, quer conferir, a gente quer ver se os votos, por exemplo, que foram tomados, foram cumpridos, ou se as coisas que foram feitas estavam em harmonia com o voto que foi feito. Então, ela serve também para uma consulta, né, de auditoria, caso a igreja precise relembrar, tenha uma dúvida sobre alguma situação, fique ali, eu acho que foi assim, eu acho que foi daquela outra maneira, então você tem como auditar, olhar ali e ver o que de fato ficou definido dentro de uma ata. Agora, a ata, ela segue normalmente essa estrutura, essa é uma estrutura básica de uma ata. Geralmente num livro, né, de capa dura, você tem ali um termo de abertura, o guia para a secretaria, ele dá ali orientação, ele traz um modelo de como deve ser esse termo de abertura. Depois você tem o índice, tá certo? Onde você vai encontrar mais facilmente, né, as coisas que estão dentro dessa ata. Depois você tem as atas propriamente ditas, né, sequência delas ali ao longo do ano. E lá no final você tem os anexos, né, que ajudam, na verdade, a entender, a ampliar, né, os assuntos que foram ali tratados. Nem todos os votos têm anexos, mas naqueles, por exemplo, se é uma situação financeira, uma compra, né, de algum equipamento na igreja, então pode estar lá atrás uma cópia, um anexo, não é mesmo, de um orçamento ou da nota fiscal, por exemplo, embora a secretaria vai ter mais esses assuntos financeiros, mas ali pode ter, né, esse material também, tá certo? São os nossos anexos. Eu tinha falado para vocês que nós temos 3 reuniões principais na nossa igreja. Essas daí são as 3 reuniões principais. Nós temos a reunião de comissão da igreja, que todos nós, assim, trabalhamos bem com isso, dominamos bem esse assunto. Nós temos a reunião regular, e nós temos a reunião administrativa. Aqueles que estiveram conosco nos integrados, nós trabalhamos um pouquinho o que é uma, o que é a outra, o que se trata numa reunião regular e numa reunião administrativa. Mas essas são as 3 principais reuniões. Todas essas reuniões, queridos secretários e secretárias que estão aqui conosco, elas normalmente são precedidas de uma agenda. Tá certo? O que é a agenda? São os assuntos colocados que vão ser tratados, que vão ser analisados nessas reuniões. E uma vez que eles foram votados, eles vão gerar, cada uma dessas agendas, devidamente votadas, elas vão virar depois um documento que é a ata em si. Então, a gente vai ter uma ata da reunião da comissão, depois, essa reunião da comissão, ela vai fornecer elementos para virar uma agenda para reunião regular e alguns elementos daqui vão sair para a reunião administrativa, formando uma outra agenda. E depois de votado aqui e votado aqui, eles também vão virar uma ata, tá certo? Que vai ser anexada juntamente com essa primeira ata da reunião da comissão. Se eu vou ampliando aqui o assunto para que a gente vai repetir, eu vou dar um pouquinho mais de orientação do que é uma reunião regular, o que é tratado ali, o que é tratado numa reunião administrativa e como esses assuntos aí, eles vão de fato aparecer. Então, olha só, as reuniões da igreja estão aí, reunião da comissão, reunião regular e reunião administrativa. E aí, só para recapitular, para ficar claro na nossa mente, quando elas ocorrem, quem participa e quais são os assuntos tratados em cada uma delas. Então, a comissão da igreja, tá certo? Que também é chamado no manual uma comissão diretiva, ela ocorre de preferência a cada mês, tá certo? De acordo com o manual da igreja, na página 135, e, se possível, deveria ter já um dia da mesma, assim, da semana, né? Todo mês. Então, por exemplo, a nossa reunião aqui é todo primeiro domingo do mês. Isso é uma preferência, não é uma obrigação, mas isso traz uma organização, né, e uma capacidade dos líderes já se prepararem, não ser pego de surpresa, porque já sabe, todo primeiro domingo do mês é a nossa comissão.
Naquela outra igreja, é todo terceiro domingo do mês, é a comissão. Então, ela geralmente ocorre uma vez por mês, no mesmo dia, local e horário de preferência, né, ao longo desses meses aí. Quem que participa dessa reunião da comissão? Os oficiais da igreja, tá? Inicialmente, quem são os oficiais? Todos aqueles que foram nomeados como líderes dos departamentos da igreja, que também estão listados ali no manual da igreja. E os convidados? Sim, a comissão ela pode ter convidados, tá certo? Então, nesses convidados aqui, por exemplo, pode ser desde alguém, por exemplo, que você vai fazer uma reforma na igreja, e aí o engenheiro, o arquiteto, o pedreiro que vai participar, ele pode vir ali como um convidado, se toma um voto e ele participa, tá? Geralmente, quando eles vêm assim, a gente vota a participação deles com direito à voz e não necessariamente com direito a voto, né? Eles dão a contribuição deles e saem. Pode ser convidado até alguém que está num processo de disciplina. O caso dele vai ser estudado ali, ele pode ser, foi convidado para vir, para se defender, ele pode falar ali também, tá certo? Então, ele também tem direito à voz, ele é considerado como um convidado, tá bom? Em alguns raros casos, a gente pode ter ali como convidado, né, uma outra pessoa da igreja, né, para um assunto específico, podemos dar direito, inclusive, de voto, se isso não ultrapassa 10%, né, o número de convidados não ultrapassa 10% do número presentes de votantes que estão ali para aquela ocasião, tá? E os assuntos, quais são eles? Todos os assuntos. Aqui não tem muita filtragem, né? Todos os assuntos de ordem administrativa, os assuntos missionários, plano discipulado, de nutrição espiritual, evangelismo, tá certo? Questões de disciplina, de ordem financeira, tudo é tratado dentro dessa comissão, tá bom? Falamos sobre a reunião da comissão, acho que podemos prosseguir agora para que a gente trate agora da segunda reunião, reunião regular. Prezados secretários e secretárias, o que é a reunião regular? Quem esteve no integrado, eu tentei tornar isso bem prático, porque essa tem sido o meu objetivo, fazer os assuntos da secretaria, que são muito técnicos, às vezes pesados e complexos, ele ficar prático. A reunião regular é aquela reunião que acontece na igreja, geralmente no sábado pela manhã. Sabe, quando você vai ali com agenda para você apresentar um relatório e tomar um voto com a igreja, geralmente o pastor, o ancião te convida, você vai ali, faz aquela leitura, e aquilo ali é uma reunião regular. Ou seja, ela acontece num horário de culto, você tem ali membros da nossa igreja, mas que não são membros da igreja local, né? São membros do distrito, de outra cidade, eles participam ali, tem até quem não é adventista, está ali na igreja, eles podem participar, eles ouvem os assuntos que são tratados ali. Então, por isso que aqui está, olha, quem participa? Os membros regulares da igreja local, eles são convidados a votar, mas pode ter a presença de visitantes adventistas de outra igreja e visitantes não adventistas que estejam ali assistindo o culto conosco. Mas os que tomam parte no voto, os votos que são realmente computados, são os dos membros regulares ali da igreja local. E os assuntos tratados aqui, queridos, são assuntos comuns, simples, da rotina da igreja, coisas que não geram, assim, polêmica, que não requerem uma discussão muito grande. Então, a gente vai tratar aqui nessa reunião regular, tá bom? Agora, a outra reunião, que essa é onde a gente geralmente toma menos cuidado e exatamente o que requer mais cuidado, é a reunião administrativa. Porque essa reunião, de acordo com o manual da igreja, ela precisa ser convocada com 1 ou 2 semanas antes dela ocorrer. Então, a igreja normalmente é avisada. Geralmente, não é no horário do culto, tá? A gente evita até que seja feito num sábado, porque assuntos de disciplina, às vezes uma extensa decisão financeira, por exemplo, uma construção, os valores, votar um projeto que vai gerar muita discussão, vai ter que falar muito em dinheiro e tal. Então, a gente evita que isso seja feito no sábado. Então, olha a diferença. Aquela não precisa de convocação, essa sim. Aquela é feita no sábado, essa não. Geralmente não.
aquela, essa aqui, geralmente não, eu digo, porque pode ocorrer que para uma situação emergencial até precisa, mas geralmente não, tá? Essa daqui, quem participa? Somente os membros regulares da igreja local. A outra é franqueada aos visitantes, adventistas e não adventistas. Essa daqui não. Só membros da igreja podem participar. E os assuntos aqui? Os assuntos numa administrativa são aqueles mais complexos, como eu disse, envolvem disciplina, assuntos administrativos bem específicos, pesados, planos de ação da igreja, relatórios dos departamentos, sabe? Coisas cujo teor não seja talvez adequado para os convidados ou visitantes da igreja. Esses acontecem por aqui, tá bom? Agora, esses procedimentos, eles são utilizados nas leituras das agendas. Então, olha só qual é o procedimento. Então, você vai introduzir, então, um presidente ali, que pode ser o pastor da igreja, na ausência dele, autorizado por ele, pode ser o ancião da igreja, por exemplo. Então, ele vai apresentar os assuntos que estão ali dentro da agenda. E aí, como é que geralmente é feito isso? Então, o secretário, ele introduz cada assunto da agenda com a expressão proponho, tá certo? Então, esse assunto, ele é uma proposta. Então, cabe ao secretário ou à secretária propor, tá certo? Então, ele propõe. O presidente, isso pode ser feito voto por voto, ou pode ser, né, combinado ali com o presidente dessa reunião, que vai acontecer, olha, não, eu quero que leia todos os itens primeiro, dê um relatório completo e a gente vote um pacote, tudo ali no final. Então, vocês já combinam isso antes. Mas vamos imaginar, o secretário, ele introduz, ele diz assim, proponho. O presidente, ele pede apoio. Então, primeira coisa, ele pede apoio para essa proposta. Então, se há apoio, tá certo? O presidente, ele abre o assunto para observações. Se não há apoio, não tem nem como prosseguir, porque não houve apoio. Então, não tem como você prosseguir. Mas, geralmente, há alguém que apoia, né? Então, quando há esse apoio, abre-se um período para as observações. Tendo ouvido essas observações, o presidente coloca o assunto em votação e ele finaliza a votação dizendo que o assunto está votado. Ele coloca em votação e ele termina dizendo, então, votado, tá certo? Ou seja, definiu aquela situação. Esse é o procedimento para votação. Isso está no guia para a secretaria também, tá? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar até aqui. Agora eu coloquei aqui um organograma para vocês mais ou menos entenderem. Não sei se vocês veem a setinha do meu mouse aqui onde eu estou passando, consegue ver aí, né? Aqui, então, você tem a agenda da comissão. Então, é a tabela de assuntos aqui. Ó. Primeiro, uma agenda da comissão. Então, aqui, o pastor, o ancião, as pessoas dos outros departamentos, eles vão colocando assuntos que eles querem que sejam tratados. Normalmente, você vai passar isso daqui para o presidente da comissão, né, o pastor, o ancião, para que ele tome conhecimento dos itens, ver se está tudo amadurecido para ser tratado naquele. Isso é uma agenda, tá? Quando você vai para a reunião da comissão, você vai com essa agenda. Aí a reunião acontece, o assunto é ali tratado, enfim. Isso aqui vira, ao final, uma ata, que é a ata da comissão. Essa é a primeira ata. O que acontece a partir de agora? Essa ata que nós temos aqui, ela vai fornecer elementos que vão ou para a agenda da regular ou para a agenda administrativa. Vai depender do assunto que vai ser tratado, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, assim, com exemplos daqui para frente, para ficar bem claro para vocês. Então, eu tinha uma agenda, ela foi discutida e votada, ela virou uma ata. Mas essa ata, ela agora vira de novo uma agenda, ou para reunião regular, ou uma agenda para reunião administrativa. E aí eu levo o assunto para uma ou para outra, a depender, né, do que é que precisa ser tratado. E uma vez que isso seja votado, eu tenho agora uma ata da regular, né, da reunião regular, ou uma ata da reunião administrativa. Perceba aqui, ó, uma ata, que é da comissão, uma ata que é da regular e uma ata que é da administrativa, tá certo? Então, vamos prosseguir aqui um pouquinho mais agora para tentarmos ampliar. Num outro gráfico, a mesma ideia. Agenda da comissão, a reunião aconteceu, isso virou uma ata, e essa ata vai virar
tópicos, pauta para agenda regular ou para agenda da administrativa. E aí, cada uma delas depois, na sequência, terão a sua própria ata. Conseguiram ver aí? Então, eu já falei isso para vocês no integrado, não tem nenhum pecado, mas é bom que vocês saibam, na verdade, não existe uma leitura de ata. A gente usa muito esse termo, né? Vamos agora prosseguir com a leitura da ata. Na verdade, o que nós lemos, ali apresentamos na reunião, é uma leitura do relatório ou da agenda, porque ela só vai virar uma ata, olha só, depois que for votada. Então, vira uma ata. Aqui, ela virou uma ata porque foi votada na reunião da comissão. Mas quando ela vai ser trazida para a reunião regular da igreja, ela não é uma ata, ela passou a ser uma agenda. E ela só vai virar uma ata quando ela for devidamente votada por essas reuniões. Não sei se está ficando assim confuso ou se vocês estão conseguindo entender bem. Espero que estejam conseguindo entender bem, mas eu vou clareando um pouquinho mais isso daqui a partir dos próximos slides, tá bom? Então, olha aqui uma visão geral. Nós temos, na verdade, 3 agendas para poderem tratar de assuntos nas 3 reuniões. Elas vão acabar virando 3 atas, mas depois nós vamos colocá-la apenas em um livro, que é o livro de atas, né? E ali vão estar as atas na sequência, né, do que elas aconteceram ali, tá bom? Então, essa que é a ideia aí. Olha só, a agenda da comissão, que vai ser levada para a comissão, depois vira uma ata. Essa da ata, eu vou tirar assuntos que são para ser levados na reunião regular. Então, recebimento de um membro, uma transferência, vai vir para cá. E aí, eu trato na reunião regular e eu faço a ata depois dessa regular. Na comissão, tem uma disciplina, um relatório, eu tenho que definir um quórum, por exemplo, o manual diz que é na administrativa, ela vem para cá e depois de votado, vira uma ata da administrativa, tá bom? Olha bem agora, aqui está a mesma ideia, você pode ter uma comissão e, de repente, os assuntos aqui não tinham nenhum assunto para ser tratado numa reunião regular. Entende? Então, talvez você nem vá fazer a reunião regular naquele mês, porque os assuntos naquele mês foram todos assuntos de ordem administrativos, para reunião administrativa. Então, não haveria essa necessidade. Isso pode acontecer, tá? Pode acontecer o inverso também. Os assuntos que foram tratados aqui, todos eles vão ser decididos numa reunião regular. Então, eu vou ter só depois uma ata da regular e, se não houve assuntos de ordem administrativa, eu não vou ter uma agenda administrativa, tampouco uma ata, né, das decisões tomadas, tá bom? Então, tá aí o fluxo, vocês já viram, estou repetindo para ficar bem claro assim, tá? Você lê e depois você registra. Você lê aqui, vota e depois você registra. E a mesma coisa, você lê aqui, vota e depois você registra, tá? Vamos, ó, tá aqui, o ler e o registrar, tá bom? Vamos ver aqui, deixa eu ver isso mesmo. Passei aqui, olha só, aqui está uma agenda, né, de uma comissão da Igreja Nova Luz, vamos imaginar isso daí, né? Então, você tem ali os membros presentes, quem fez a oração, e aí você tem aqui alguns assuntos em pauta, tá? Então, aí tá, isso aqui é uma agenda, né? Clube de Aventureiros, é um acampamento para autorizar, tá aqui as informações, tá certo? O concerto, né, que precisa ser feito ali na igreja, tá aqui também colocado. Então, veja bem, olha só, vamos ver aqui agora na ata como é que fica. Para você ver, isso aqui é uma agenda, tá? A agenda está aqui assim. Agora, qual é a estrutura de uma ata? A ata, ela vai estar colocando assim, olha como é que os votos, uma vez que foi votado, ele vai ficar. Ele sempre começa com um ano, com os 4 algarismos, depois um hífen, seguido de um numeral com 3 algarismos, né? Então, esse aqui é o primeiro voto que está ali acontecendo, por exemplo, no ano de 2021, tá?
imaginando aqui que foi o único voto que teve, né? A igreja acabou de surgir, vamos imaginar assim, que ela já está votando aqui em dezembro, né? O primeiro voto, então ela acabou de surgir aí agora, e aí, olha só, é assim que aparece, a expressão vem votado, e depois um verbo no infinitivo, votado, fazer alguma coisa, votado, autorizar. Aqui, ó, votado, recomendar a reunião administrativa da igreja, né? Um concerto do templo, tá? Então, essa daqui é a ata da comissão, tá? Agora, veja bem, no final, a terceira parte, vai vir ali quem fez a oração, o presidente daqui, que é o pastor da igreja local, e aqui a secretária ou secretário. Seria bom que, após cada reunião, nós tivéssemos a assinatura, tanto do pastor, como o presidente, como a secretária, para que o documento fique devidamente oficializado, tá? Agora vamos tentar entrar numa parte assim mais prática, para a gente saber para onde são encaminhados os assuntos aprovados na comissão, tá? Olha só, tem aqui vários assuntos. E aí vocês vão agora me ajudar. De repente vocês podem até, se quiser, escrever aí no bate-papo quando eu perguntar. Por exemplo, o primeiro voto aqui, o primeiro assunto, né, na verdade, nessa agenda é conceder, né, tem uma proposta ali para conceder um direito de voz e voto a Maria Souza para a reunião da comissão da igreja. Então, aí, nem sei quem é a Maria Souza, mas ela está ali presente nessa comissão da igreja. Vocês acham, tá, que isso daqui vai aparecer onde? Vai aparecer aqui, tá, líderes da comissão, vai para regular ou vai para administrativa? O que vocês acham desse assunto aí? Esse assunto aqui. Vai pensando, tá? Se você quiser escrever, você pode escrever aí no bate-papo aí. O 1, ele vai para que ata, né? Depois aqui. Olha só. O segundo, Ministério Pessoal. Um evangelismo aqui, recomendando uma nomeação, né? Selma Santos para representar a igreja lá. Na verdade, não é uma nomeação, tá? É indicando alguém para participar de um encontro de evangelismo que vai acontecer em Curitiba. Depois aqui, uma recomendação para realizar um retiro espiritual de líderes de pequenos grupos. Vai acontecer lá em Itajaí, tá aqui o custo e tal. Depois aqui o Ministério da Mulher. Tem um relatório, um plano de trabalho para o ano seguinte, de 2022. E tem um assunto aqui de tesouraria, um relatório mensal, né, que eles vão mostrar ali como é que foi a movimentação da igreja no mês de dezembro. E aí, eu pergunto para vocês, olha só, o primeiro assunto ali, olha para onde que ele vai. Ele vai aparecer na ata da comissão. Ele não precisa aparecer, não vai ser encaminhado, ele vai ficar só nessa primeira ata, porque ele é um assunto que tem que ver apenas com esse primeiro, com essa primeira reunião. Tá certo? Alguns responderam ali, tá? Isso aí. Muito bem aí, estava vendo aqui as respostas aqui. Olha só, essa pergunta número 2, para onde que ela vai? Vamos ver aqui. Para onde que vai esse assunto do Ministério Pessoal? Olha só, ela vai aparecer aqui nessa de líderes e ela vai ser encaminhada para a reunião regular e ela não precisa ser tratada, tá, na administrativa. O assunto número 3, tá? Vamos ver aqui, vai ser encaminhado, ou seja, a comissão ela vai estar ali, ela vai fazer parte dessa ata da reunião da comissão, mas a comissão sozinha, ela não pode tomar uma decisão. Veja que só a primeira até agora que ela sozinha decidiu. Ela decidiu e não precisou de ser compartilhada com as outras. Agora, esses 2 próximos aqui, ela toma decisão, isso vai aparecer na ata da comissão da igreja, mas ela vai ser encaminhada. Esse assunto aqui vai ser encaminhado para a reunião também regular. Esse assunto aqui também vai precisar ser encaminhado para agora a reunião administrativa, porque é um relatório de plano de trabalho. Lembra que eu falei para vocês? Um relatório, uma coisa mais extensa, que tem que ver especificamente com a igreja. Agora, assim como esse daqui, que é um relatório
tá certo? Ele vai também ser votado ali e ele vai ser levado para a administração, tá certo? Ou administrativo, tá ok? Olha só, falando aqui de uma outra forma, tá aqui vamos ver como que ficaria aqui, ó. Fica esse voz e voto que a gente falou ali, a pessoa que participou, fica registrado somente na ata da comissão. Essa daqui vai virar assunto para agenda regular. Essa daqui, tratada na comissão, para agenda regular, e essas duas últimas vão virar pauta para a agenda administrativa. Então, perceba bem vocês que a ata, depois da comissão da igreja, ela vai ser filtrada e ela vai virar assuntos a serem tratados ali nas próximas reuniões administrativas, de acordo com o assunto em si, tá? Olha aqui, ó. Vamos ver esse daqui. Clube dos Bravadores. Autorizar a realização do acampamento de Clube dos Bravadores em Navegantes, dos dias 7 a 10 de maio de 2022. Isso aqui vai precisar de ir para o assunto da agenda regular. Nada polêmico e tal, mas ela vai ser votada aqui na comissão e vai para a agenda regular. O conserto do templo, sempre quando há manutenção que envolve orçamento, é numa reunião administrativa. Então, isso é votado ali, e aqui eu coloquei aqui, ó, eu até coloquei reticências, né, para não já ficar bem claro em qual que seria. Essa daqui, ó, uma disciplina eclesiástica, propõe recomendar reunião, qual reunião? Regular ou administrativa? Qual reunião que trata de uma disciplina eclesiástica? Deixa eu ver aqui. Alguém está perguntando aqui como fica a numeração de um mesmo assunto em duas atas, como no exemplo do relatório da tesouraria. Repete o número, tá? Eu vou chegar mais na frente, eu acho que a gente vai conseguir responder essa pergunta com exemplos ali na frente ali. Essa daqui, alguém respondeu certo ali, como é disciplina, vai ser numa administrativa, tá? É a administrativa que tem autonomia e poder para isso daí. Aqui, ó, era uma censura, aqui uma remoção, mas também é uma disciplina eclesiástica, também é em uma administrativa, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, alguns assuntos para a gente poder ver, aqui um resuminho que eu fiz para vocês, olha, todos os assuntos passam primeiro na comissão da igreja. Da comissão podem surgir dois tipos de votos, né? Para aprovar e encaminhar. Assuntos comuns são encaminhados e aprovados na regular. Assuntos mais complexos, né, polêmicos, eles são encaminhados e aprovados numa reunião administrativa devidamente convocada, tá? Deixa eu ver aqui, será isso mesmo? Agora vamos ver aqui, alguém tinha perguntado sobre a sequência dos votos, tá? Então vamos ver um pouquinho sobre isso daqui. Vamos supor, agora, próximo mês, a gente está começando no mês de janeiro. Olha as 3 reuniões da igreja, que nós mencionamos que nós temos, tá bom? Em cima a gente tem as agendas de cada uma delas, e depois de votado, a gente vai ter uma ata. Então, vamos imaginar que uma reunião de comissão agora em janeiro, ela vai tratar aí, ó, de uma transferência, né, de membro, de uma reforma na igreja, de um acampamento, de uma pessoa que renunciou ao cargo e de uma disciplina. Tá? Vamos ver como que fica isso. Isso aqui vai virar uma ata, olha lá, os 5 assuntos que foram tratados, estão aqui os votos deles. Sempre o voto, né, com um número, aqui na verdade se fosse 2022 já deveria ser 2022, né? Então esse material eu preparei lá e acabei deixando 2017, mas está aqui. 2022 e o voto, o primeiro voto do ano, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e assim vai nessa ordem, tá? Isso agora a gente vai ver, olha, o que cada assunto vai ser tratado onde. Olha lá, uma transferência de membros pode ser numa regular, a reforma é numa administrativa, um acampamento dos bravadores pode ser na regular, uma renúncia de cargo pode, de repente, ficar apenas na comissão da igreja, tá? Alguém renunciou ao cargo, beleza, a comissão vai ser informada disso, aceita ali, pode votar essa renúncia do cargo, beleza, mas não precisa depois ser tratado ali, a menos que vai apontar um novo nome, né? E uma disciplina
né, por censura ou por remoção, sempre vai ser numa administrativa. Aí, isso daqui, queridos, dessa ata da comissão, nós vamos agora fazer a pauta das outras duas reuniões. Então, a gente viu aqui que nós temos 2 assuntos para regular e nós temos 2 assuntos para administrativa. Tá vendo? Então, eu vou para a minha reunião regular, o meu tópico 1, minha pauta 1 é a transferência, e o 2 é o acampamento. Tá? Na reunião administrativa eu tenho 2 tópicos, um é reforma e o 2 é a disciplina. Tá bom? Aí, olha, isso aqui vai virar um voto. Tá? O voto da reunião regular. 2017-001, 2017-002. Tá? Porque eles são sequenciais. Se isso aqui foi tratado 2 assuntos e os 2 viraram um voto, eles ficam nessa numeração. Já na reunião administrativa, os votos continuam sendo sequenciais. Como a reunião administrativa aconteceu aqui, no nosso caso, depois da regular, mas esses assuntos foram tirados da mesma pauta, vamos dizer, da mesma agenda, né? Que na verdade era a ata aqui da comissão. Olha só, eram 2 assuntos. Como aqui eu já tenho votado e registrado como 1 e 2, agora aqui a reforma e a disciplina vão virar 3 e 4. Tá certo? Então, dessa forma, olha só como fica agora, depois que virou voto, olha como é que ficam os votos. Eles vão ficar dessa forma. Então, você tem aqui uma ata, você tem aqui uma segunda ata, né, com o número dos votos, e você tem aqui a terceira ata, todas elas devidamente tratadas em cada uma das reuniões, tá? Então, essa foi o exemplo que a gente pegou de janeiro, a ata regular de janeiro e a administrativa de janeiro, ok? Sem dúvida nenhuma. Mês de fevereiro, a gente precisa fazer uma outra comissão. Tem 3 assuntos aí para tratar. Olha aí, uma transferência, tá certo? Uma nomeação de cargo, talvez seja daquele que renunciou lá, né? E materiais aí administrativos que eles precisam comprar aí para a igreja. Então, veja bem, você, depois de votado isso, tratado o assunto na comissão, os votos vão seguir essa numeração, uma sequência natural do que tinha acabado o mês passado. E aqui nós vamos ter que identificar, ó, isso é um assunto para regular, esse é um assunto também que pode ser tratado na regular, e esse aqui é um assunto que a comissão ela tem uma autonomia, ela votou ali, até R$100 ela pode... Então, esse assunto aqui ficou na comissão, não precisa de ser encaminhado para ninguém. Esse é um caso típico de que não houve assunto a ser tratado na administrativa. Então, como que vai ser levados os 2 assuntos para regular? Olha lá como é que fica o voto. Lembra que aqui terminou no mês passado em 004? A regular retoma com 005 e o outro assunto 006. O outro ficou apenas ali na comissão da igreja. Não houve assuntos da ata administrativa. Agora, olha isso daqui. Mês de março, a igreja se reúne e ela tem 2 assuntos aí para tratar. Uma disciplina, no caso de apostasia, e uma censura. E tem um planejamento do Ministério da Mulher, eles vão bolar alguma coisa aí para os próximos meses na igreja. Você já sabe, como secretário ou secretária, que todos esses são assuntos de uma administrativa, não é? Então, olha só como é que fica. Lembra? Ó, a sequência que terminou lá 2017-006, não teve assuntos para reunião regular, automaticamente os 3 assuntos vêm para cá e eles vão constar na ata da reunião administrativa. E assim vai sendo feito sucessivamente, tá? Deixa eu ver aqui. Alguém perguntando aqui. A Dayana perguntou. Vale tanto para a igreja quanto para grupo? Nós estamos dizendo que sim. O próprio manual, ele requer que tanto a igreja quanto os grupos, eles trabalhem de uma forma parecida, até porque quando o grupo se organizar e se transformar numa igreja, ele não tenha trilhado um caminho, tá certo? Assim, diferente, que ele vai ter dificuldade depois de pegar um outro caminho. Você faz aquele caminho do boi e depois você não consegue usar outro, porque já aprendeu de uma maneira. Então, esse assunto é o recomendado, é o orientado tanto para a igreja quanto para os grupos também, tá? Alguém está falando aqui, pastor, tínhamos a orientação que o número era corrido. Então, cada tipo de ata inicia a sua sequência de numeração de voto.
Eu não entendi assim bem, mas é isso daqui que eu estou, né, passando para vocês aqui. Eles vão ser sempre números sequenciais, tá certo? Eles vão zerar apenas quando mudar o ano. Então, todo ano, né, é 2022, hífen 001, e assim ele vai aumentando, 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 até chegar ao final do ano, ele só zera em 2023, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou também aqui, pastor, a reunião da comissão é a reunião da comissão diretiva, onde entram todos os assuntos, onde se propõem, depois, dependendo do assunto, elas são enviadas, né, a ata regular e administrativa. É exatamente isso. A comissão trata de todos os assuntos, né? Pastor, no caso, quando vai para a ata, tanto regular e ou administrativo, no caso, podemos colocar com a frase votado ou deve-se colocar propor, né? E na reunião de líderes, na ata também deve escrever votado ou propor. Bom, quando nós estamos na ata, a ideia é que ela, se está transformado numa ata, é votado, tá? Porque a ata, ela é um documento daquilo que foi votado. Então, a gente pode colocar votado. Numa agenda, né, que você vai fazer, aí você entra com a proposta, né? Você vai apresentar para a igreja, então, olha, proponho, tá? Agora, depois que você vai fazer a ata, aí o termo é votado, porque de fato ele foi votado, tá? Alguém aqui perguntou, eu acho que eu já respondi aqui, né, dos votos, iniciam do zero, todos os anos, exatamente isso. E alguém aqui, então, eu não leio na igreja a ata da comissão, eu só depois que os assuntos forem divididos. Pois é, lá na igreja, na congregação, a Laodiceia estava perguntando aqui, você vai ler, na verdade, o relatório, né, ou uma agenda, lembre disso, né, porque ele só vai virar uma ata depois que for votado, mas, claro, você vai pegar esses assuntos da ata da comissão, mas quando você traz agora para votação, ela não é a ata, ela é uma agenda. É coisa técnica, mas só para ir martelando na mente de vocês, ficando mais tranquilo depois, à medida que vai repetindo. Então, você vai levar para a igreja, ou numa regular, ou uma administrativa, a depender dos assuntos. Você precisa dividir. Se são assuntos da regular, trata na regular. Se são da administrativa, numa administrativa. Alguém pode falar assim, pastor, mas a gente faz lá na nossa igreja uma só. Ok, vocês até podem, quer dizer, não deveriam. Algumas até fazem, mas não é o recomendado. Por quê? Porque, especialmente, queridos, se surgir uma dificuldade, uma situação judicial, eu nunca vi a igreja perder um único caso quando a gente fez aquilo que o manual orientava. Mas quando a gente vai por um outro caminho, a gente não está resguardado, a gente fica desprotegido. E aí um juiz ele pode pegar o nosso manual e falar, mas aqui deveria ser feito assim, por que vocês... Por exemplo, você vai ler a disciplina de alguém numa reunião regular da igreja, sábado de manhã, cheio de visitas. O membro ele pode falar que ele foi humilhado, que ele foi exposto publicamente, entende? Aí você fala assim, mas e se fosse na administrativa? Ele não poderia falar isso também? Ele até poderia. Só que se for para um juiz, o juiz vai ver assim, não, você era membro da igreja, e aqui os manuais, os regulamentos, os procedimentos da igreja dizem que deveria ser feito assim. Foi feito do jeito que estava prescrito que fosse feito. Agora, se foi feito de um jeito diferente, nós podemos, eu já vi alguns casos que a gente pode perder a causa, porque nós, na verdade, não fizemos da maneira correta. Tá certo? Não sei se eu consegui responder bem aí. Deixa eu ver se surgiu mais alguma pergunta aqui. Estão surgindo algumas outras perguntas. Depois eu vou tentar, para não estender muito o nosso horário aqui, eu vou tentar pegar essas perguntas, tá bom? E eu vou até salvar aqui essa tela. Peguei uma pergunta aqui, não sei se a pergunta está aparecendo para vocês na minha tela, mas eu vou depois colocar para vocês isso daí no próprio WhatsApp, que sirva para os demais ali. Deixa eu ver quanto tempo aqui nós estamos. Deixei aqui meu contato, né? WhatsApp, eu quero criar aquela lista de transmissão. Se você quiser copiar esse número e me mandar uma mensagem, eu vou criar uma lista de transmissão para compartilhar as ideias, tirar algumas dúvidas ali com vocês, tá?
Acho que eu vou interromper meu compartilhamento para eu ver o horário aqui. Está mais ou menos dentro do tempo que a gente queria, que era de 50 minutos. Nós estamos chegando nesses 50 minutos agora. Então, não sei se alguns tiveram a mente clareada de alguma forma, não sei se dificultou a compreensão aí para algumas, para alguns, não sei, mas a ideia era facilitar. Tem algumas perguntas que estão surgindo aqui, eu estou me comprometendo a responder essas perguntas, se vocês quiserem fazer aqui no bate-papo, eu vou depois responder ali para o grupo e de repente a gente consegue atender a todo mundo com as devidas respostas, tá bom? Não sei se alguém mais assim tem uma contribuição, quer acrescentar alguma coisa, tá? Deixa eu ver aqui se tem. Ó, tá, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver mais alguma aqui, ó. A Dione está perguntando a leitura das agendas, né? São esses relatórios que a gente mencionou. Eu faço em dias diferentes, regular em um sábado e administrativo em outro dia. É isso? É exatamente isso, tá certo? Geralmente a regular, ela é feita num dia de sábado, normal, sem ter sido convocado, sem nada, são os assuntos rotineiros, né? Ali ordinários, vamos dizer assim. E a administrativa, normalmente, são aqueles assuntos mais complexos, e aí eu vou ter um público reservado, só os membros da igreja local, e ela é normalmente convocada, tá? Alguém disse assim, pastor, reunião regular, eu vi que pode ser feita no sábado pela manhã, mas é recomendável? Pois precisaria contar os votos, por exemplo, e isso é inviável no culto. Ela pode acontecer no sábado, claro que a gente deveria tentar de todas as formas tornar, né, o sábado assim um dia agradável, culto atraente, e uma leitura realmente não ajuda. Mas ela é feita num horário assim de culto mesmo, e por isso a gente tem que ser bem objetivos, né? E tentar assim tomar o menos tempo possível ali, mas geralmente é isso. E geralmente no sábado. Mas se for assuntos muito simples e a igreja quiser jogar isso para um outro momento, ela até tem, não é o recomendado, porque pode parecer que você está buscando uma participação menor de pessoas, uma representação menor e tal, né? Então você tem que ter esse cuidado aí. A gente pode sim usar um livro de forma digital, tá certo? Há uma possibilidade dessa, a Bianca pode ajudar melhor nesse aspecto aí, tá? Aqui alguém falou assim que num sábado, né, que tem outras visitas, elas acabam levantando a mão ali. Tem que ter esse cuidado de ver, talvez pegando a ajuda de uma secretária auxiliar na hora, para que isso não comprometa o resultado, né? As atas podem ser assinadas com assinatura virtual. Olha, sabe que foi uma pergunta interessante. Eu não tenho assim uma resposta pronta aqui agora não. Vou verificar isso, mas eu acredito que nós estamos caminhando nessa direção. Hoje é possível até documentos assim, até de imobiliárias, de compra e venda de imóvel, está sendo aceito. Eu acho que isso é uma tendência e eu acho que a gente não deve ter dificuldade com isso, mas eu preciso ver alguma coisa sobre isso. A Cândida aqui agradecendo, né? Eu acho que ficou um pouco claro mais para ela ali, também a Daniele, ok. E aí a Fábio, né, está aqui falando que ela estava como secretária de uma igreja em 2021, agora em 2028 ela vai ser secretária de um grupo. Como ocorre essa transição, sendo que não houve nomeação na igreja em que eu estava? Então eu estou entendendo aqui que a Fábio, né, ela saiu de uma igreja e está indo para um grupo, e parece que não tem ninguém para substituir ela de onde ela saiu, né? Nessa altura do campeonato já era para ter ocorrido as nomeações, né? O Manual da Igreja recomenda que até 3 semanas antes, se eu não me engano aqui a memória, 3 semanas antes do fechamento do ano, né? Ou seja, até a primeira semana de dezembro, já tem de estar realmente votado todos os líderes, então a igreja deu uma atrasadinha aí, teríamos de ver o que de fato aconteceu. Bom, eu acho que nós conseguimos responder aqui a maioria das perguntas. Estou também à disposição, passei para vocês o WhatsApp, tá certo?
e a gente pode voltar a falar sobre esse assunto. Assim, as coisas podem parecer um pouco confusas, mas à medida que a gente vai falando, ouvindo, vendo e revendo, as coisas vão se encaixando, elas vão se tornando mais claras para todos nós aí, tá? Eu espero que a gente possa ter, ao longo de 2022, né, algumas reuniões, uma vez por trimestre, pelo menos como essa, de coisas práticas que a gente possa aprimorar, passar um tempinho junto. O ano que vem nós vamos ter um encontro de secretaria, né, lá no CAT, vai ser uma coisa muito bacana. Se preparem, travem essa data aí, vai ser muito legal. Vamos ter lá bons professores, boa música, uma programação muito organizada, momentos sociais, assim, agradáveis, boa comida, né? Vai ser top. Se programem para isso daí, mas a gente pode ter também algumas reuniões, assim, uma vez por trimestre, para a gente tratar desses e outros assuntos, rever, aprofundar um pouquinho mais, porque eu não queria que o tempo ficasse muito grande para vocês saberem. Quando a gente reunir, não vai ser um tempo longo, vai tomar muito, muito tempo. Por isso que eu já queria até terminar aqui, nesse momento aqui, muito agradecido. Uma pena que algumas pessoas aí talvez estavam esperando o link, né, lá no outro grupo. Eu imaginei que a Bianca tivesse colocado, ela imaginou que eu tivesse colocado, e aí a gente acabou não colocando. Mas entraram depois, a gente chegou a ter quase 100 pessoas aqui conectadas, né, nessa nossa live aqui. Gente, eu acho que por hoje é isso, tá? Obrigado de coração mesmo pelo trabalho que vocês têm feito, vocês são demais. Eu fico assim feliz de ver esse grupo que a gente tem diferenciado, uma secretaria cada vez mais organizada. Vocês têm feito a diferença, tá? Eu quero orar a Deus aqui, pedindo a bênção dele sobre vocês, tá? Que ele dirija a vida de vocês, as igrejas onde vocês estão. E sabe, nós estamos aqui na distância de um WhatsApp, de um telefonema, pode contar conosco no que precisar. Nós estamos às ordens da igreja, certo? Nós queremos servir vocês. Vamos orar então? Falar com Deus aqui. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta reunião, por estes secretários e secretárias tão dispostos, tão responsáveis, que têm doado tanto do tempo deles para organizarem as coisas da igreja. E na secretaria nós administramos pessoas, nomes, nós cuidamos, ó Deus, de votos que trazem benefícios para as pessoas, para os membros, para a evangelização, e que o Senhor continue abençoando estes teus servos, onde eles estão, as igrejas aqui representadas, que nós possamos ir aprimorando e crescendo, né, no nosso preparo, no nosso conhecimento e principalmente em espiritualidade para te servir cada vez melhor. Nos dê um sábado feliz em tua presença, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, gente. Boa noite aí para vocês, tá? Fiquem com Deus, tudo de bom. Sábado muito feliz aí, tá? Tudo de bom. Tchau.